Fala, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática e hoje vamos continuar o nosso conteúdo de números decimais. Hoje, especificamente, vamos falar das operações com números decimais. Na nossa última aula, conhecemos um pouquinho, né, sobre os números decimais, vimos onde a gente encontrava esses números decimais. Normalmente a gente já faz esse cálculo aqui no nosso dia a dia, tá bom? Então não vai ser nenhuma novidade para vocês, tá bom? Mas a gente precisa mostrar como é o formato desse cálculo matematicamente falando. E é isso que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Hoje vamos falar especificamente da adição, subtração e multiplicação, tá bom? E a divisão fica para a nossa próxima aula, ok? Então bora lá, bora começar aqui. Então, começando por adição e subtração, eu trouxe aqui o que eu falei para vocês. Não é novidade para a gente trabalhar com operações com números decimais. Você vai no mercado, você vai no lanchonete, certo? A todo momento a gente está fazendo esse tipo de cálculo. Obviamente que muitas vezes a gente utiliza a calculadora para ficar mais fácil, né? Mas a gente vai mostrar aqui hoje como proceder com esses cálculos, como resolver esses cálculos de adição e subtração de números decimais. Então perceba que, só para a gente relembrar um pouquinho, números decimais são aqueles números que contêm a vírgula, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, hambúrguer, 4,80, suco de laranja, 2,80, né? Total, 7,60. Então, a própria máquina do mercado, da lanchonete, já faz esse cálculo aqui para a gente, tá bom? E agora a gente vai aprender como a gente fazer esse cálculo, digamos, no papel. Em algumas operações, os números não têm a mesma quantidade de casas decimais. Nesses casos, veja como efetuá-las. Então, a gente vai encontrar cálculos mais simples, onde você vai ter a mesma quantidade de casas decimais. O que seria isso, professor? Então, por exemplo, se eu te fizesse aqui 2,3 mais 1,4. Perceba que você tem a mesma quantidade de casas decimais, né? Aqui depois da vírgula, né, você tem uma casa e aqui depois da vírgula você também tem uma casa. Então, esses cálculos aqui de forma direta, você pode fazer dessa forma que a gente está mostrando aqui. Mas, quando você tiver esse tipo de situação aqui, ó, 5,2 mais 0,75, perceba que na hora que você vai montar, ó, 5,2, 0,75. Perceba que esse espaço aqui, ó, ele fica em branco. E se fica em branco, é porque o quê? É nulo. Se é nulo, a gente pode colocar o zero naquele lugar. Então, sempre que você estiver trabalhando com operações de números decimais, adição e subtração, no caso, como a gente está trabalhando aqui agora, aquela casinha que está em branco, você pode colocar um zero, tá bom? Não vai alterar o nosso cálculo, até porque zero, nem somado nem subtraído, influencia muita coisa, né? Então, beleza. Então, você tem aqui, ó, 5,2, ó, esquece o zero por enquanto, suponha que você não tivesse isso aqui. 5,2 mais 0,75. Primeira regrinha. Quando você vai trabalhar com operações, com adição e subtração de números decimais, perceba que você vai ter sempre vírgula embaixo de vírgula. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a vírgula está aqui, a outra vírgula está aqui embaixo, o resultado vai estar no mesmo lugar. Então, primeira dica, vírgula embaixo de vírgula, tá bom? Então, sempre você vai ter essa sequenciazinha de vírgula aqui, tá bom? E aí, aquela casinha que a gente não tinha nada, a gente acrescenta o zero só para igualar aqui a quantidade de casas decimais. Mas assim, vai fazer diferença no cálculo? Não. Se você fazer a conta já imaginando que ali tem um zero e não colocar nada no lugar, também você vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, bora lá. Fazendo a conta aqui então, começamos aqui pelo canto, como todo mundo já sabe, né? 5 mais 0, 5. 7 mais 2, 9. E 5 mais 0, 5. Vírgula embaixo de vírgula, então fica 5,95. Bem fácil, não tem dificuldade alguma, só não pode trocar a casa da vírgula aqui, né? A ordem da vírgula aqui tem que ser sempre vírgula embaixo de vírgula, senão você acaba errando esse cálculo aqui, tá bom? Começando aqui sempre do último termo, né? Centena nesse caso, depois dezena, né? Depois unidade, como a gente já está acostumado a fazer. Ah, professor, e se for uma subtração? Também não vai mudar nada, né? Percebe que a subtração a gente vai colocar aqui o número maior menos o número menor. A gente já sabe também como saber qual é o número maior, né? Você sabe que aqui na unidade o 3 é maior que a unidade aqui 1. Então você pode afirmar que o 3,417 é maior, desculpe, do que o 1,2, então fica fácil. Então você montou desse jeito aqui, no maior subtraindo o menor, você vai montar vírgula embaixo de vírgula do mesmo jeito. Ó, vírgula embaixo de vírgula, aí você tem o 4 e o 2 ali, né? Esse 2 aqui e esse 4 na casa da dezena, certo? E aí você tem aqui na casa da centena, você tem aqui o 1, né? Só que o outro não tem nada. Então a gente preenche com zero aqui onde não tem nada. Perceba que se eu tirar isso aqui,
também não vai mudar nada, porque você vai fazer o quê? Aqui vai ter só o 7, continua o 7. Aqui vai ter só 1, continua o 1, tá bom? Porque é como se a gente estivesse fazendo o seguinte: 7 menos 0, 7. 1 menos 0, 1. Então foi o que eu falei no início da aula. O zero somado e subtraindo não faz diferença para a gente, não vai mudar nada na nossa conta, tá certo? Continuando então, 4 menos 2, 2. E 3 menos 1, 2. Então nossa resposta, 2,217. Certo? Então a gente aprendeu aqui como trabalhar, como operar esses números decimais quando você tem a mesma quantidade, né? Quando você não tem, desculpe, a mesma quantidade de casas decimais. E aqui fica fácil, né? Aqui você tem a mesma quantidade. Então, basicamente, é só resolver, ó. Vírgula embaixo de vírgula. Então, você já sabe que a vírgula vai estar aqui. 4 mais 3, 7. 2 mais 1, 3. Então, 3,7 é a nossa resposta final para esse cálculo aqui. Ok? Aqui temos algumas pequenas observações. Para adicionar ou subtrair números decimais, devemos, primeiro, alinhar a vírgula debaixo de vírgula. Eu já falei isso aqui para vocês. Igualar a quantidade de casas decimais dos números, acrescentando zeros à direita, se necessário. Então, por que ele coloca se necessário? Porque, como eu falei, não é obrigado, mas fica assim, digamos que a visualização, né, fica melhor quando você faz assim, colocando zero, porque você fica com todas as casas aqui completas. Tudo bem? Na sequência, você vai efetuar a operação indicada. Se for adição, você faz. Se for subtração, da mesma forma. E, por fim, você vai colocar a vírgula no resultado final, alinhado com as outras vírgulas que a gente já havia mostrado acima. Então, crianças, adição e subtração não tem dificuldade. Como vocês acabaram de perceber, são cálculos que a gente já faz naturalmente no nosso dia a dia. Lembrando que você pode trabalhar também com números decimais, se a gente for lembrar aqui, por exemplo, ó, com dinheiro. Você pode imaginar 2,30 mais 1,40, falando do real, né? Então você teria o quê? 3,70, tá bom? Então fica fácil também, muitas vezes, alguns cálculos matemáticos ficam fáceis porque você transforma, você trabalha com dinheiro, né? Pensa no dinheiro que você não erra. Tudo bem? Então bora para o próximo slide aqui. Falamos de adição e multiplicação. Vamos falar agora, melhor, falamos de adição e subtração. Vamos falar agora de multiplicação. E aí, dentro da multiplicação, a gente tem duas formas. Você pode ter um número natural multiplicado por um número decimal, ou você pode ter um número decimal multiplicado por outro número decimal, certo? E a gente vai aprender como proceder nas duas formas. Então, primeira forma, vamos entender a situaçãozinha aqui, ó. Na volta às aulas deste ano, Marilu foi a uma papelaria e viu que os cadernos, tá errado aqui, ó, o livro colocou separado, tá bom? Mas não tem problema, os cadernos estavam em oferta. Cada um custava R$ 9,32, como está mostrando aqui na imagem. Se Marilu comprou 4 cadernos, quanto ela gastou? Então, a gente tem uma multiplicação de 4 vezes 9,32, que é o preço de cada caderno, correto? E aí você pode pensar de duas formas. Ou você realiza essa multiplicação de 4 vezes 9,32, ou você faz a soma, já que eu estou falando que é 4 vezes isso aqui, então você pode somar 9,32, 9,32, 9,32 mais 9,32. Você pode fazer essa soma. Como a gente já aprendeu a adição, isso aqui fica fácil, né? Mas para economizar um pouquinho do nosso tempo, a gente precisa aprender também como calcular a divisão. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, mostrando aqui na forma de soma, aqui desse lado aqui esquerda, você tem o quê? Vírgula embaixo de vírgula, fazendo a soma, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 12, vai 1, né? Como está aqui, ó. 9, 18, 27, 36 com mais 1, 37, vírgula embaixo de vírgula, nossa resposta R$ 37,28. Tá bom? Isso aqui é um caso de vocês esquecerem como proceder a multiplicação. Então você pode transformar numa soma para você não perder aquela questão que você está fazendo, tá certo? Mas vamos mostrar agora aqui do lado direito como proceder com a multiplicação. Perceba, crianças, ó, que a gente vai pensar o seguinte: da mesma forma como a gente faz a multiplicação de números decimais. Esqueça inicialmente essa vírgula aqui. Esquece, finge que ela não existe, tá certo? Então, naturalmente, como é que a gente faria esse cálculo dentro dos números naturais? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Fica 2, vai 1, né? Pronto. 4 vezes 9, 36. Com mais 1, 37. Aí, crianças, a vírgula que vocês têm aqui agora, vocês têm que lembrar, tá bom? Não pode esquecer dela também não. Você apagou, mas no final você não pode esquecer dela.
Aí o que você vai fazer? Olha para ela agora. Ela está aqui. Quantas casas à direita da vírgula você tem? Uma, duas casas. Ou seja, o nosso resultado final tem que também ter duas casas decimais. Então você tem aqui ó, uma, duas casas decimais após a vírgula. Tudo bem? Então, basicamente isso. Faz da mesma forma como se fosse fazer uma multiplicação de números naturais e depois você conta a quantidade de casas após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Tudo bem, meus amores? Olha aqui embaixo, ó. Podemos ainda calcular usando fração decimal. O que é isso aqui, ó? Se você tem 4 vezes 9,32, a gente mostrou já, né, nas nossas aulas anteriores, como transformar isso aqui em fração. O que eu falei para vocês? Ó? Repete o número inteiro, então você tem 9,32, esquece a vírgula, coloca o número por completo, 932, e a quantidade de casas que você tem após a vírgula, à direita da vírgula, você transforma em zero. Então você tem uma, duas, então dois zeros aqui embaixo. E aí você transforma isso aqui numa fração. E a gente sabe que fração a gente procede dessa forma. Multiplica o de cima com o de cima e o que está embaixo com o que está embaixo. Então fica 4 vezes 932, que dá isso aqui, 3.728, dividido por 100. E a gente sabe que uma divisão por 100, né? Eu vou mostrar mais à frente um pouquinho sobre isso aqui, mas o que eu posso adiantar para vocês? Que com a divisão por 100, acho que a gente até mostrou isso aqui na última aula também, se você tem dois zeros, você vai fazer o inverso do que você fez aqui, ó. Você vai voltar duas casas decimais. Então, você uma, duas casas, a vírgula vem parar aqui, então fica 37,28. Então, olha a quantidade de formas que você pode trabalhar esse cálculo. Então, a matemática é bom por causa disso, que em algumas questões você consegue resolver de várias formas, bastante você escolher aí qual é a mais fácil que você achou, tá bom? Então, resumindo, portanto, Marilu gastou 37,28 com a compra de 4 cadernos, melhor dizendo, né? R$ 37,28 com a compra de 4 cadernos. Ok? Próxima parte, então, aqui. Cálculo mental. Isso aqui eu trouxe para que a gente trabalhasse um pouquinho essa multiplicação com 10, para a gente compreender que quando a gente estiver multiplicando ou dividindo números por 10, 100 ou 1000, né, você não precisa fazer o cálculo, você não precisa montar o cálculo. De cabeça, como o próprio nome está falando aqui, ó, cálculo mental, você consegue fazer essa questão. Então, bora lá. Você tem aqui 0,23 multiplicado por 10. Multiplicar por 10 é o quê? Se você tem uma casa só, melhor, se você tem um zero só, né, você vai adiantar uma casa. Então, ó, se é multiplicação, você adianta, você vai para a direita. Se é divisão, você volta, você vai para a esquerda. Então, esse 0,23 vai passar essa vírgula para cá, porque você vai avançar uma casa, e vai ficar, então, 2,3. Ah, professor, você sumiu com zero? Sim, né? Porque se você colocar o zero aqui, ó, não tem diferença, né? Vai ficar 0,2,3. Esse zero aqui não faz diferença para a gente. Então fica, na verdade, 2,3. Da mesma forma, o que você tem aqui, ó? 2,34 multiplicado por 1000. Agora você tem 1, 2, 3 zeros. Então você vai ter que andar para frente aqui e para a direita 3 casas decimais. Então você vai, ó, 1, 2, 3. Então a vírgula vai ficar aqui, na verdade, ó. Essa casinha que está em branco, como eu já falei anteriormente, está em branco, é nulo. É nulo, é zero. Então, 2, 3, 4, 0 e a vírgula. Aí na frente, se você quiser colocar um zero também, né, não tem problema, tá bom? Isso aqui e isso aqui também é a mesma coisa, tá bom? Porque sempre que a gente não tem vírgula em um número, essa vírgula ela está oculta aqui depois do último algarismo. Então existe essa vírgula aqui, mas ela não precisa aparecer. Mas se quiser colocar também com zero, não faz diferença, vai ser o mesmo resultado. Certo? A próxima, 0,005. Quantos zeros? 1, 2. Então, duas casas. Então, na verdade, nosso cálculo aqui vai ficar 0,5. 568,1 vezes 1000. 1, 2, 3 zeros. Então, você vai para frente, tá bom? Então, você 5, 68, ó, a vírgula está aqui, então vai, ó, 1, 2, 3, tá? A vírgula vem para cá. Aqui, essas duas casinhas que você não tem nada, certo? Você vai preencher com zero, ó, duas casinhas com zero, e a vírgula fica aqui no final, você pode colocar um zero também aqui. Então, como eu falei, essa vírgula é desnecessária depois do último número, ela pode ocultar, pode ser só esse resultado aqui, como vocês estão vendo, 568.100.
E 10 vezes 0,3, você tem o quê? Você tem um zero. Então, você vai avançar uma casa. Então, na verdade, nosso cálculo fica o quê? 3,0, que é a mesma coisa que só o 3. Por isso que eu falo, a vírgula ela está aqui, ó, depois do último algarismo, que no caso aqui é o 3. Mas ela não precisa aparecer sempre que ela estiver depois do último algarismo. Tudo bem? Então, trabalhando com números, multiplicação de números 10, 100, 1000 ou divisão, né? O cálculo ele é bem tranquilo, tá bom? Números decimais com essa multiplicação por 10, 100 e 1000. E quando você tiver um número decimal multiplicado por outro número decimal. Então a gente vai entender essa situaçãozinha aqui, ó. Jonas comprou 21,5 metros de um fio que custava R$ 2,32, R$ 2,32 o metro. Quanto ele pagou pelo fio? Ele comprou esse total aqui e cada metro custa R$ 2,32. Então, na verdade, você tem essa multiplicação aqui, ó, de 21,5 por 2,32, certo? E aí você pode fazer, o livro está mostrando aqui como resolver através da fração. Então, como é que você transformou isso aqui em fração? Esquece a vírgula, fica 215 completo. E como você tem uma casa, você coloca um zero. Aqui, esquece a vírgula, fica 232. Como você tem duas casas, você coloca dois zeros. E aí você procede essa multiplicação da forma normal. 215 vezes 232, que vai dar esse resultado aqui. E aí você multiplica 10 vezes 100, que vai dar 1000. Então você pega o resultado e divide por 1000. E aí você vai ter, a gente sabe que dividindo por 1000, você não precisa montar a divisão. O que você vai fazer? 1, 2, 3. Então você, 1, 2, 3 casas. Então, na verdade, esse cálculo nosso fica 49,880. Tá bom? Então ele pagou aqui, obviamente que 880 a gente não fala na linguagem de dinheiro, né? A gente fala 88, certo? Que é como está mostrando aqui, ó. Jonas pagou R$ 49,88 pelo fio. Ok? Mas mostrando esse cálculo de uma outra forma, sem ser fração como a gente mostrou anteriormente, a gente tem isso aqui, ó. Você tem 21,5 que multiplica 2,32. O que eu falei para vocês? Esquece a vírgula inicialmente. Então, inicialmente a gente vai pensar esse cálculo aqui, ó, sem vírgula, tá bom? Perceba que quando tinha a vírgula, não precisa ficar vírgula embaixo de vírgula, como a gente estava fazendo na adição e subtração. Então, a multiplicação não traz essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a gente vai esquecer essa vírgula aqui inicialmente, ó, esquece, e multiplica como se estivesse multiplicando números naturais. Então, bora lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com mais 1, 16. Vai 1 também. 5 vezes 2, 10, com mais 1, 11, como a gente está vendo aqui. Ok? Pronto, resolvi o 5, vamos por 1 agora. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Perfeito, terminamos com 1. Vamos para o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. Perceba que aqui, ó, em nenhum momento você está vendo vírgula. Por quê? Porque a gente está procedendo o cálculo da mesma forma como a gente resolveria números naturais, certo? Então a gente vai fazer da mesma forma. Soma 0 com 0 com 0 dá 0. 6 mais 2 mais 0 dá 8. 1 mais 3 mais 4 dá 8. 1 mais 2 mais 6 dá 9. E o 4 que está sozinho permanece sozinho. Ah, professor, como você colocou essa vírgula aqui? Aí que a gente vai ver agora. Agora você lembra da vírgula no final. Ó, o que você vai fazer? Quantas casas à direita da vírgula você tem? 1, 2. Quantas casas aqui embaixo, no segundo número, à direita da vírgula você tem? Aqui 1. Então você tem aqui 1 e aqui em cima 2. Você vai somar as duas casas de cima com a uma casa de baixo, você vai ter um total de quantos? 3 algarismos. Então, nossa resposta precisa ter 3 casas à frente da vírgula. Tá bom? Então, basicamente isso. Aí você vai colocar a vírgula aqui depois do 9. Você fica com 1, 2, 3 casas. E acaba a nossa questãozinha aqui. Difícil? Não, né? Bem tranquilo. A gente tem aqui agora mais dois exemplos. Perceba aqui, ó, aqui está a vírgula embaixo de vírgula, mas não é necessário fazer isso na multiplicação, tá bom? Que fique bem claro isso. Esquece a vírgula inicialmente, ó, apaga essa vírgula aqui. 8 vezes 3, 24, mais 2, né? 8 vezes 7, 56, com mais 2, 58. Terminamos, então, o cálculo com 8. Vamos para o cálculo com 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 4 mais 0, 4. 8 mais 3, 11. Vai 1, né? 5 e 1, 6. 6 e 7, 13. Né? Como vocês estão vendo aqui. Ok? Então, nossa resposta para essa questão
13,14. Por que essas duas casas aqui? Observa só, você tem uma casa à direita da vírgula, com mais uma, então na verdade você precisa ter duas casas no resultado. 3,09 que multiplica 0,45. Mais uma vez está a vírgula embaixo de vírgula. Repito mais uma vez que não precisa, tá bom? Esquece a vírgula. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui agora. Esquece a vírgula aqui, ó. Sem precisar fazer o cálculo. Você já sabe quantas casas você vai ter no final, no resultado final. Quantas casas depois da vírgula você vai ter? Já. Sem precisar fazer o cálculo, você já sabe. Por quê? Porque se aqui você tem duas casas e aqui você tem duas casas, consequentemente, no resultado você precisa ter 4 casas, como está mostrando aqui. Tá certo? Então, não tem diferença da multiplicação entre números naturais, a não ser que você vai precisar analisar a vírgula no final do cálculo. Mas o procedimento em si é o mesmo. Ok? Bem, meus amores, espero que vocês tenham compreendido. Eu não vou trabalhar divisão hoje, porque senão fica muito pesado para vocês, tá bom? A gente precisa compreender bem esse conteúdo de adição e subtração com a multiplicação. E para isso, eu tenho aqui os exercícios 8 e 10 da página 238 e a questão 2 na página 242, justamente falando sobre essas operações com números decimais. Ok? Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima, beijo para vocês. Tchau, tchau.